Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e o vídeo de hoje é pra gente comentar a season finale dessa quinta temporada. O fim dessa quinta temporada chegou e, meus amigos, esse último episódio, pra mim, assim, eu não encontro uma palavra que consiga definir esse episódio pela grandeza que ele foi. Eu não consigo encontrar uma única palavra que defina de fato o que esse episódio foi. Foi um episódio fantástico, foi um episódio excepcional, excelente, maravilhoso. Todos os adjetivos que vocês puderem encontrar, eu acho que eles seriam poucos para definir esse episódio. Não tem dúvidas que a grande estrela desse episódio foi a nossa querida Caitriona. Ela foi o foco desse episódio e este episódio foi totalmente da Caitriona. A atuação dela foi impecável, foi fenomenal. Sempre é, mas nesse episódio ela deu um show, foi uma obra de arte. Antes da gente começar a comentar esse episódio, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que eu não vou detalhar as cenas de abuso sofridas pela Claire. Por motivos óbvios, né, gente? Eu acho que não tem necessidade de detalhar, de destrinchar essas cenas. E eu acho que eu nem conseguiria fazê-lo. E muito menos vocês aí do outro lado conseguiriam ouvir. Esse episódio todo foi um episódio recheado, mas assim, muito recheado de referências das temporadas anteriores. Tivemos muitas falas, muitas imagens, muitos simbolismos que representaram as temporadas anteriores, mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo, para esse vídeo não ficar gigantesco. Daqui a pouco, dentro de algumas semanas, eu vou trazer um vídeo falando dessas referências desse último episódio, mas num vídeo só pra gente mencionar as referências, pra não ficar grande demais. Never My Love foi o episódio que trouxeram todos os detalhes do que aconteceu com a Claire. Ela havia sido sequestrada pelo Lionel, né, um dos irmãos Brown. E nesse episódio a gente pode ver tudo que aconteceu com ela, todo o sofrimento da nossa querida Claire. Logo ali no início do episódio, nós já nos deparamos com uma casa típica dos anos 60, uma casa impecavelmente decorada. A decoração estava belíssima. A casa também era muito linda, era uma casa cheia de vida, cheia de luz. A gente pode reparar ali as paredes de vidro, né, as portas de vidro gigantescas, deixando muita luz entrar para casa. Então era uma casa feliz, a gente pode notar que era uma casa feliz. E logo no início a gente já tem a música Never My Love tocando. A Claire era moradora dessa casa e ela estava vestida assim, belíssima, né, como uma típica dona de casa dos anos 60, num vestido vermelho. E ela tava ali, nessa casa. Acontece que essas cenas, elas são intercaladas pelas cenas de sofrimento da Claire. Aí, no princípio, fica um pouco confuso, mas logo a gente já consegue entender. A gente tem esses flashes da Claire lá nos anos 60, da Claire lá, né, amarrada no chão, sofrendo, depois de já ter sido violada, depois de já ter sido espancada, a Claire tá ali deitada e aos poucos a gente vai tendo flashes dessa casa. Acontece que a gente vê o Jamie com uma semelhança muito parecida do primeiro encontro deles. E esse Jamie, ele tá cuidando da Claire nessa casa. E aí, nesse ponto, a gente consegue perceber que a Claire criou um refúgio na mente dela. Ela criou esse refúgio para que ela conseguisse fugir ali das agressões que ela estava sofrendo. Antes de continuar, eu quero ressaltar aqui como ficaram magníficas os figurinos do pessoal lá, quando eles estavam caracterizados nos anos 60. A equipe de arte, nossa, todas as cenas que se passaram nesse ambiente dos anos 60, elas estavam impecáveis. Os figurinos, gente, a Marcely maravilhosa. Fergus, gente, o que era Murtagh naquelas cenas? Ele tava lindíssimo. Foram cenas maravilhosas, lindas, a gente já vai falar sobre elas. Bom, enquanto a Claire tá lá sofrendo, todas as feições da Caitriona estavam excepcionais. Ela conseguiu nos mostrar ali o tamanho do sofrimento dela, deu pra gente sofrer junto com ela desde o início do episódio. Então, assim, ela estava extremamente excepcional nesse episódio. Jamie tá lá em Fraser's Ridge juntando todo o seu pessoal pra fazer o resgate logo após ter acendido, né, a Cruz de Fogo. E o único momento quando a gente sai aí um pouco dessa trama da Claire é quando a gente vai lá pro destino da família Mackenzie. O que aconteceu com Roger, Bree e Jamie? A gente tem a resposta, graças a Deus, eles não ficaram enrolando a gente, não deixaram isso
pro próximo episódio, até porque o Roger foi, assim, muito importante no resgate da Claire. E eles não foram pra lugar algum. Essa é a resposta. Eles voltaram pro outro lado da pedra. Eu fiquei meio incomodada porque, assim, o Ian, ele ainda estava ali. Eu fiquei pensando, o que o Ian estava fazendo ali ainda, já que eles já tinham ido embora. Isso me fez imaginar que talvez não tenha se passado muito tempo ali da travessia. Talvez o Ian tava ali decidindo o que ia fazer da vida ainda, se já ia voltar direto, se ia acampar, passar a noite ali. E aí eles deram a sorte de darem de cara com o Ian ali de volta. Eles ficaram meio que sem entender o que estava acontecendo, né? E o Roger ainda menciona, eu pensei no nosso lar, mas eles acabam retornando para Fraser's Ridge. E logo no caminho, a Brianna já vê a cruz de fogo acesa. E no momento ela fala, poxa, o pai acendeu a cruz de fogo. Então algo deve estar acontecendo e eles voltam assim muito rápido para Fraser's Ridge. Chegando em Fraser's Ridge, o Jamie questiona o que aconteceu, mas assim, eles não dão muitas explicações, até porque o momento não permite isso. E uma das cenas mais lindas desse episódio é quando o Roger, ele decide ir junto com o Jamie. O Jamie até fala, não, é melhor você ficar, mas ele fala, não, você me convocou. O Roger lembra pra ele todas as palavras que ele usou ao convocá-lo, né, pra ser ali o Capitão Roger Mackenzie, e aí ele fala, eu estou com você e é pra lá que eu vou. Então, uma das cenas mais incríveis também pra mim foi a preparação do Ian pra guerra, gente, ele tá assim, nossa, é incrível, maravilhoso. Muita gente reclamou que não gostou muito da aparição dele, mas, gente, a gente precisa concordar de que ele, assim, tá evoluindo novamente para se tornar aquele Ian que a gente já conhecia das outras temporadas. E a preparação dele para a guerra como um guerreiro índio mesmo, como um índio guerreiro, gente, assim, para mim foi assim, nossa, extremamente... Eu fiquei eufórica, essa é a palavra. Na hora que eu vi eles preparando, foi uma euforia sem fim. Mas as cenas da violação da Claire, elas foram amenizadas, comparadas ao que aconteceu com o Jamie. Então, pra galera que tava aí se questionando se íamos ter cenas tão fortes como as cenas do Jamie, essas cenas foram amenizadas. Mas a Caitriona, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, ela entrega assim tão bem o papel dela, que a gente conseguiu se sentir perturbado só de ver a feição dela, sabe? Nós não tivemos as cenas de estupro explícitas, mas a perturbação, o sofrimento ali no rosto dela, gente, assim, foi tão perturbador quanto, na minha opinião, sabe? Eu até pensei que eu ia chorar ao gravar esse review pra vocês, porque foi, assim, nossa, extremamente emocionante. Eu chorei praticamente o episódio todo, sabe? E eu pensei, poxa, na hora que eu for gravar pro pessoal, eu vou chorar, eu não vou conseguir. Mas assim, eu tentei me preparar psicologicamente pra não chorar nesse vídeo. E durante vários momentos a gente vê as agressões do Lionel, né, na Claire, a gente vê também os homens dele fazendo o mesmo. As agressões psicológicas também, elas existem nesse episódio, assim, são muitas, né? Eles agridem muito a Claire psicologicamente, fisicamente. Então, nossa, a Claire sofreu demais, gente. Enquanto isso, a gente é levado de volta pro mundo ideal da Claire. A gente tem aquela casa dela nos anos 60 como um mundo perfeito, um mundo ideal, onde a gente vê o Jamie ali na forma de como eles se conheceram, ainda jovem, cuidando dela. A gente tem o Fergus com as duas mãos, nós temos a tia Jocasta que enxerga, o Murtagh ali feliz, as crianças da Marcely brincando, e a gente não tem Bree e Roger, porque a Claire já tinha aceitado que não os veria tão cedo. Na verdade, a Claire imaginou que jamais os veria novamente, já que eles tinham ido pro futuro, né? Então, assim, no mundo ideal da Claire, aquela era a família dela. Marcely, Fergus, os netos dela, né, por parte dos dois, tia Jocasta enxergando e Murtagh vivo. Essa era a família que ela tinha e, claro, o Jamie imutável, né? E a todo momento a Claire, ela é puxada para a realidade. Várias vezes o Lionel aparece nesse mundo perfeito dela, puxando ela para a realidade que ela tá vivendo ali, pro presente dela. Às vezes ele aparece sentado ali na mesa de jantar, ele também vai lá dar notícia do acidente de carro que aconteceu com a Brianna, então a todo momento eles tentam puxar a Claire, né? Os pensamentos dela a trazem de volta para a realidade que ela tá vivendo. E aí, nesse momento, a gente vê a Claire conversando com o índio que tá junto ali com o pessoal do Lionel. Bom, ele já tinha aparecido no episódio anterior.
E assim, é uma presença muito notável, não tinha como não percebê-lo. Alguns de vocês já haviam comentado aqui que ele podia ser quem ele realmente é, né? Aqui nos comentários do meu vídeo. E ele realmente é um dos índios que viajaram junto com o Dente de Lontra. Acontece que viajaram 5 índios do futuro para o passado para tentar mudar a situação dos índios, né? E ele é um desses 5. Ele diz o nome dele, eu não vou me lembrar para falar o nome aqui para vocês agora. Mas ele diz o nome dele e ele diz que percebeu que a Claire era Claire quando ele viu ali, né, as dicas do Dr. Rowlings. Somente uma mulher do futuro poderia passar tais dicas e somente uma mulher do futuro poderia agir como ela age, já que as mulheres do passado elas tinham medo dos homens e a Claire não demonstrava esse medo. Então a Claire pede ajuda dele, a Claire fala o que eles vão fazer com ela e ele ainda fala pra ela, não, são só palavras, eles não vão fazer isso. E ele acaba por não ajudar a Claire. Enfim, chega o momento do resgate, gente. Não foi um momento, assim, que demorou pra chegar. Na verdade, em contagem de minutos, assim, durante o episódio, chegou até rápido esse momento, mas a agonia da Claire era tanto, o sofrimento dela era tanto, que parecia que a gente já tava, assim, há uns 5 episódios ali, vendo aquele sofrimento dela, sabe? Eu senti isso. E aí a gente vê o James chegando já com o pessoal ali, né? E eles, assim, entram com força no pessoal, acabam matando ali grande parte das pessoas e a Claire escuta, né, eles chamarem, mas ela não tem forças para responder. Até que num momento o Jaime ele encontra a Claire, ele vai lá, ele abraça ela, ele pergunta para ela quantos violaram ela. Ela diz não saber. Se eu não me engano, Fergus chega e fala que ainda restam alguns sobreviventes. E um deles pergunta se a Claire deseja se vingar. E prontamente o Jaime responde que a Claire não pode, porque ela havia feito um juramento, né, na faculdade de medicina. Ela precisa jurar salvar vidas e não tirar vidas e tal. E aí o Jaime fala que ele mata por ela. E uma das cenas mais emocionantes, gente, de arrepiar. Eu tô arrepiada que só de lembrar. O Ian e o Fergus também respondem que eles também matam por ela. Então, assim, gente, o Fergus chamando ela de Milady naquele momento, sabe? A lealdade do Ian com ela, o Jaime, nossa, não tem como se emocionar. Foi, assim, incrível esses momentos desse episódio. Eu falei que eu não ia chorar. Eu vou tentar não chorar, tá? Prometo. Bom, eu preciso ressaltar que a competência do Ian, né, com aquela machadinha, não sei se é machadinha que chama, se não forem, vocês me perdoem, mas ele tava, assim, um guerreiro exímio, excepcional. Bom, o Roger também tá junto, inclusive a Claire acha que tá tendo alucinações, né, em algumas cenas pra frente, porque ela escuta e ela vê o Roger. E nesse momento o Roger mata um homem também, mata o primeiro homem, né? Na verdade, o que acontece? Ou era o Roger ou era ele. Então o Roger teve que matar, né? Ou ele matava ou ele morria. E o mais legal disso tudo é que quando ele volta pra Fraser's Ridge, ele vai conversar com a Brianna, ele pede pra Brianna apagar as luzes, pra ele se sentir mais confortável de contar o que aconteceu, né? Porque, na verdade, aquilo gerou um peso nas costas dele. E uma das coisas que eu achei legal nessa temporada é que a gente pode ver o relacionamento dos dois ali evoluir. E essa é uma das cenas que mostra muito isso, a evolução, sabe? O Roger se sentindo à vontade pra contar tudo pra Brianna e ela ali do lado dele pra ouvir tudo que ele tem pra falar pra ela. Tivemos a volta pra casa. Bom, a Claire tá devastada, não teria como ela não estar. E ali no momento que ela desce ali da carroça, ela já encontra a Brianna, ela já sabia, né, que não tinha dado certo a viagem dos dois, o James já havia contado pra ela. Ela encontra a Brianna, que dá um abraço nela, mas o encontro dela com a Marcely, pra mim, assim, nossa, não tem explicação. Quando a Claire, ela é encontrada pelo Jaime, uma das primeiras coisas que ela pergunta é sobre a Marcely. E ele fala que a Marcely tá viva, inclusive o bebê, porque ela sentiu o bebê mexer. Então, a gente pode ver que conexão incrível as duas criaram nessa temporada. Como as duas se amam, né? A gente pode ver que elas realmente se amam como mãe e filha. E aquela demonstração de carinho, de ufa, você tá bem, da Marcely pra Claire ali, naquele momento de encontros das duas, pra mim foi fantástico. O Lionel, ele foi poupado, ele foi levado, ele foi um dos únicos sobreviventes, né? Tirando o índio, que o índio conseguiu fugir. O Lionel, ele é levado pra lá porque o Jaime quer fazer perguntas, o Jaime quer entender tudo que aconteceu, vai questionar, mas enquanto isso a Marcely tá ali tratando dele, entre aspas, né? Eu não sei se a intenção era realmente tratar, né, pra devolver pro irmão dele, que na verdade eu acho que o Jaime jamais deixaria ele sair dali com vida, mas ele tá ali pra ser cuidado
pelo menos é o que ele acha também, né? A Brianna, ela tá ali cuidando da Claire, ela tá dando um banho na Claire. E eu confesso pra vocês que essa cena, ela me deixou um pouco decepcionada. Eu imaginava que seria uma cena mais emocionante. Não falo pra vocês mais emocionante, eu esperava que a Claire fosse contar tudo pra Brianna, que elas iam conversar, mas não. Eu esperava que seria uma cena emocionante, na entrega das emoções, sabe? A Claire ali na banheira, ela conseguiu me entregar, assim, uma emoção muito forte. Ela conseguiu me passar um sofrimento muito grande, com uma mistura de alívio, com uma mistura de eu tô relembrando tudo que aconteceu. Mas a Brianna, gente, eu não consegui, sabe? Na cena que ela vai embora ali, que ela fala que os ouvidos dela também estão ali pra mãe dela, sabe? Assim, ai, gente, me julguem se vocês quiserem. Mas, assim, eu esperava mais nessa parte. E depois de cuidada já, assim, de um pouco melhor, a Claire, ela desce e ela vai lá, né? Aonde o Lionel tá. E aí ela pede pra Marcy fazer uma infusão. Essa infusão, eu não sei se seria muito bem pra tratar alguma coisa, né? Aí o Lionel começa uma falação danada. Ele começa a pedir misericórdia pra Claire. Ele começa todo assim, misericórdia, por favor, não deixe seu marido fazer tal coisa e tal. E aí depois ele começa a desmerecer as mulheres novamente, com aquela ladainha toda dele, sabe? E aí a Claire, ela sai assim, arrasada do consultório e ela definitivamente percebe que ela não conseguiria fazer mal algum a ele. Mostrando que ela é assim, ela é 1000 vezes superior a ele, né? Mostrando que ela é muito superior a ele, porque ela não conseguiria fazer a mesma maldade, né, que ele fez com ela. E aí ela sai arrasada ali do consultório. Mas uma das melhores cenas pra mim desse episódio, gente, acontece agora. Me digam vocês o que foi a cena da Marcia ali vingando a mãe, porque é assim que ela chama a Claire nesse momento. Ela fala, olha, ela pode ter feito um juramento de não fazer mal pra ninguém, mas você machucou a minha família, sabe? Você, nossa, me machucou a minha família, você machucou a minha mãe. E aí ela fala que ela vai ter muito prazer em ver ele queimando, né? E ela vai lá e injeta nele um líquido lá, e com certeza era um veneno, e ele morre. E, gente, assim, uma das cenas mais lindas pra mim, porque ao mesmo tempo que a Marcia lhe demonstra o amor que ela tem pela Claire, né? A força que ela tem, ela também mostra a fragilidade dela, porque ela tá ali sentadinha quando o Jamie chega e ela fala, eu vou pro inferno, sabe? Ela tá morrendo de medo das consequências ali da atitude dela, questões espirituais, e eu achei linda essa cena, porque mostra que ao mesmo tempo ela tem uma força gigantesca dentro dela, uma lealdade, uma amizade gigantesca pela Claire, ela também é uma menina frágil, que tem os seus medos e que naquela hora tava morrendo de medo de ter cometido um grande pecado. Ficou meio que aquela dúvida no ar. E agora, vai ter retaliação, né, dos Brown pra cima dos Frasers? E o Jamie, ele vai lá levar o corpo do Lionel até a cidade. Bom, chegando lá, ele entrega. E assim, gente, que assim, precisamos concordar que o Jamie tem uma coragem, gigantesca, né? Aliás, a gente já sabia disso, né? Mas eu não esperava que ele fosse lá devolver o corpo do Lionel. E ele vai, ele devolve o corpo dele. E o irmão do Lionel fala, olha, ele tá colhendo o que ele plantou. Você fez o que devia ter feito. Assim como eu vou fazer quando chegar a hora. Então já temos um gancho aí pra próxima temporada, né? De volta a Fraser's Ridge, o Jamie, ele tá bem preocupado com tudo que aconteceu com a Claire. Ele tenta conversar com ela e ela fala, ela relembra tudo, na verdade, que ela já viveu, né? Ela fala pra ele tudo que ela já viveu e fala que ela não vai deixar isso destruir ela. Que mulher, né? Que mulher, que força. Que ela lembra que não é a primeira vez que ela passa por tanto, pode ser a primeira vez que ela tenha sofrido uma violação assim enorme, nessa magnitude, mas ela mostra que ela já sofreu, que ela já superou e que ela vai superar isso também, que a dignidade dela não foi roubada por aqueles homens e que ela vai continuar seguindo em frente. E assim, que maestria. E no final, nós temos uma cena linda deles observando, né, um dia comum ali em Fraser's Ridge. Brianna e Roger aceitaram que o lar deles é ali onde eles estão. Eles mencionam nessa última frase deles que eles pensaram em lar e foi para onde eles foram. Foi para onde eles voltaram, né? Fraser's Ridge é o lar deles. Então parece que eles aceitaram a ficar ali, pelo menos por enquanto. E nós temos ali Claire e Jamie observando da sua varanda um dia típico em Fraser's Ridge, né? Marcy brincando com as crianças, Brianna também ali do lado de fora. E assim, uma cena muito simbólica que ao mesmo tempo a gente vê ali uma tempestade, né?
em cima de Frances Reed, a gente tem a Claire se sentindo segura, porque ela está ao lado do Jamie, não pelo local onde ela está, mas porque ela está ao lado do Jamie. Esteja onde estiver, se o Jamie estiver com ela, ela vai sempre se sentir segura. E a gente finaliza esse episódio com o Jamie falando pra ela que a ama e que se chegar nos últimos momentos de vida dele, as últimas palavras dele não forem essas, é porque ele não teve tempo. E esse foi o fim, com a música maravilhosa de abertura da temporada, cantada do jeitinho que a gente gosta, nada de coral americano, tudo ali bem tradicional. E foi um episódio, gente, que eu terminei o episódio, eu demorei, sério, 1 hora ou até mais para assimilar tudo que estava acontecendo. Toda hora eu ficava assim, relembrando das coisas que tinham acontecido, tentando relembrar, tentando entender certas coisas. Aí eu tentava entender alguma coisa e me via a imagem da Claire na cabeça, toda perturbada ali, né? Passando por aqueles momentos dela. E assim, foi um episódio que eu fiquei realmente muito abalada. Inclusive, ainda estou, só de relembrar tudo que aconteceu. É uma tortura psicológica bem grande, né, gente? A gente precisa concordar com isso. Outlander mexe muito com a nossa cabeça. E esse episódio foi um desses episódios que mexeu muito com a gente. Eu quero saber aqui quais foram as tuas opiniões sobre esse episódio. O que vocês acharam? Não vamos falar do final da temporada ainda, assim, né, da temporada como um todo. Vamos finalizar esse episódio e logo, logo a gente vai ter vídeo falando de toda a temporada. Mas, assim, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. O que vocês acharam? Pra mim foi, assim, uma season finale digna de uma season finale. Foi extremamente, nossa, avassalador. A gente já tá aqui super ansioso pela próxima temporada, que a gente assim, nem tem data de quando vai sair. Mas fica aí, né, a nossa saudade de Outlander. Os vídeos aqui no canal vão continuar, tá? Eu espero vocês toda segunda-feira, às 7 da noite, pra gente falar de Outlander. E logo, logo eu vou fazer um vídeo aqui falando de um projeto pra vocês muito bacana. Aguardem que vai ter vídeo em breve, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!